O A Notícia USA é um empreendimento jornalístico, informativo, de comunicação escrita, em visual, áudio e vídeo, que são veiculadas através do seu website e dos aplicativos especialmente desenvolvidos para seus leitores. Brasil, mundo, Estados Unidos, esportes, imigração, notícias locais e o time de colunistas levarão ao público brasileiro os acontecimentos diários e importantes. Bem-vindo ao USA Connection, um programa de rádio criado especificamente para empreendedores que buscam crescer e expandir seus negócios. Nosso programa fornece insights e informações valiosas de profissionais de várias áreas de especialização em negócios, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Nosso programa é desenvolvido com o único objetivo de ajudar empreendedores a crescer e ter sucesso em seus negócios. Nossa equipe trabalha incansavelmente para fornecer conteúdo valioso, informativo e prático, tornando mais fácil para nossos ouvintes aplicar as informações em seus próprios negócios. Nosso programa é apresentado por profissionais experientes em vasta experiência em empreendedorismo e desenvolvimento de negócios. Eles compartilham seus conhecimentos e experiências com nossos ouvintes, fornecendo-lhes as ferramentas e percepções de que precisam para atingir seus objetivos. Lembrando, o programa é distribuído nas redes sociais, por podcast e em nossas plataformas proprietárias, aplicativos e website. Eu sou Eduardo Ribeiro, sou engenheiro de software, trabalho na indústria de Electronic Medical Records há mais de 11 anos. Também sou empresário no ramo de computação gráfica e de soluções globais em software. O nosso diretor do programa é o Francisco Freitas, ex-anchorman do programa Momento Empreendedor, empresário de sucesso da Rede Bandeirantes e Band News Brasil. Profissional com mais de 25 anos de experiência com ampla vivência internacional, ex-consultor da Sebrae, CEO da Francisco Freitas Group e diretor de empreendedorismo global da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região Brasil. Boa noite, Francisco. Muito boa noite, Eduardo. Boa noite, Rogério Minotouro. E o nosso convidado especial, Antônio Rogério Nogueira, o Minotouro. É faixa preta em jiu-jitsu e grande representante das artes marciais brasileira no cenário do MMA mundial. Foi medalha de bronze na modalidade boxe nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007. Além de empresário, é amante das causas sociais. Criou a metodologia e o Instituto Irmãos Nogueira. Também é idealizador da Team Nogueira, uma das maiores equipes de MMA do mundo. É presidente da Confederação Brasileira de MMA Desportivo. Seja bem-vindo, Minotouro. É uma satisfação ter você aqui no nosso programa. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Francisco. Uma honra estar podendo estar aqui com vocês, fazer esse bate-papo aqui, falar sobre esporte, falar sobre empreendedorismo, né, e motivar, né, os empresários aí a passarem, para a gente passar uma mensagem positiva para eles aqui. Eu passo o áudio agora para o Francisco. Muito obrigado, Eduardo. Minotouro, seja muito bem-vindo. Tenho o privilégio também de tê-lo como amigo e já tive a oportunidade, né, de bater um papo com você por diversas vezes, até mesmo pessoalmente. Então, é uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco. Quero agradecer em nome de toda a diretoria do programa a sua presença. E também gostaria de dar uma boa noite à nossa audiência. E caso a audiência queira fazer um desafio para o Minotouro, eu já tenho o contato dele aqui, aí depois eu passo, né? Mas eu acredito que não seja muito conveniente, muito interessante, né? Se a audiência quiser desafiá-lo. Tá certo? Mas, Minotouro,
Mas é isso. Não entendi. Agora é um bom motivo. Quem quiser brigar comigo, vamos brigar juntos aí pelas causas sociais, né? Vamos brigar juntos. Exatamente. Esse é o gancho. E todas as vezes que eu converso com o Minotouro, eu sempre faço questão de relatar uma... Quando eu conheci você, né, Minotouro, num treinamento em São Paulo, e sempre acompanhando, né, a sua trajetória vitoriosa, e sempre tive a impressão, né, você sempre ali lutando, aquela energia toda, né, e depois conversando com você, realmente você é uma pessoa incrível, por isso desse sucesso até como empresário. E eu acho que é isso que é importante, nós passarmos para a audiência essa trajetória sua, né, como campeão mundial, mas também um campeão agora nas causas sociais e até como um grande empresário e empreendedor. E para começarmos, Minotouro, então eu gostaria de saber, por exemplo, você que chegou no Rio de Janeiro com R$50, né, no bolso, né, então, como foi essa trajetória? Uma coisa não foi tão fácil assim, né, Minotouro? Não, eu acho que a trajetória do empreendedor, a trajetória do atleta, né, é uma trajetória muito solitária. Muitas vezes você começa sozinho. E eu falo sempre assim, né, a visão é sua e ninguém vai te apoiar, ninguém vai ver o que você está vendo. Né? Tem coisas que você enxerga, que o futuro que você quer fazer, seja uma empresa, seja como atleta, como empreendedor, né, profissional liberal, tem coisas que só você vai ver, você vai ter a confiança, e muitas vezes as pessoas não vão acreditar. Algumas pessoas vão te apoiar, e pode dizer que 99% não vai acreditar no seu projeto, na sua ideia, e você vai ter uma carreira solidária, né? Então é muito correr atrás, é passar por cima de dificuldades, é acreditar o tempo todo, é frustração, como atleta você passar por barreiras, passar por derrotas e saber que isso está te construindo como um atleta melhor, um profissional melhor, e lá na frente você treinar e conseguir as suas vitórias. Então, foi uma carreira relativamente difícil no começo. Tive apoio, né, lógico, da minha família, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, mas muitas vezes eu tive sozinho, me via sozinho aqui no Rio de Janeiro, e sem ter muita gente para recorrer, né? Mas Deus vai botando as coisas no lugar certo, vai botando as pessoas certas. Eu acho que com persistência, com insistência, se você tiver uma visão que você tem que dar duro, que você tem que ser profissional, você consegue. Então, cheguei com esses 50 contos e fiz multiplicar algumas vezes, né? Mas tem que acreditar. Explicando para a nossa audiência, eu falei no caso dos 50 contos, R$50, porque eu já tive a oportunidade de conversar com você por diversas vezes, né? E quando você me contou essa história, realmente é algo assim incrível, né? Porque isso demonstra o poder de superação e sabemos da dificuldade. Você, no início, você não tinha nem material para treino, né, Minotouro? Enfim, então, eu acho que é isso que é importante, essa referência até que o público tem com relação a você, né, o Minotouro, e até mesmo com relação ao seu irmão Minotauro. E nós vamos chegar na segunda parte do programa, depois nós vamos falar também bastante sobre o projeto, o projeto, né, Esportes para Além das Fronteiras. Então, Minotouro, nessa caminhada, né, até, vamos dizer, nessa primeira parte do programa, vamos falar então um pouquinho mais sobre a sua trajetória como esportista, né? Então, para esse lado do empreendedorismo, você poderia comentar nesse sentido, Minotouro, dessas dificuldades que foram superadas, né? E também da sua época como lutador. Assim, eu acho que o que eu posso falar é sobre isso, né? Você como atleta, como empreendedor, você tem que ter uma visão, né? E qual é a sua missão dentro da empresa, dentro de um time, seja um time de futebol, fazer as pessoas acreditarem no seu sonho. Então, o tempo todo você tem que se vender, você tem que falar, não, eu vou chegar lá. E o momento que você começa a fazer, talvez, não seguir um plano, você vai fazendo as pessoas não terem aquela confiança em você.
Então, eu acho que o principal é você ter uma disciplina para o cara botar fé, seja você como um empresário, um colaborador da empresa. Pô, esse cara é comprometido. Eu vou investir no Francisco, porque eu estou vendo que ele está acordando mais cedo, ele é o primeiro a chegar, o último a sair da empresa. Você como empreendedor, pô, vai buscar um investidor, cara, pô, vou investir nesse sonho do Francisco. E a mesma coisa o atleta, o cara vai se destacando ali dentro daquela sala, né, daquela turma, cara, pô, o professor vai ficar de olho, pô, eu vou investir no Francisco, porque esse é o menino que está treinando melhor dentro desse tatame e é o que está indo melhor nos campeonatos. Então, eu falo assim que o importante é você fazer as pessoas enxergarem a sua visão. Você como empresário, como empreendedor, você como líder, né, eu acho que talvez a principal missão do empresário é fazer os colaboradores da equipe enxergar a mesma visão dele. Né? Ele sabe para que direção ele quer levar a empresa dele. Pô, eu tenho um sonho, eu quero abrir tantas academias, eu quero abrir tantas filiais da minha loja, da minha empresa, eu quero chegar em tantos clientes, eu quero vender esse produto. E aí os colaboradores têm que fazer, todo mundo tem que trabalhar naquela visão, e daí vocês constroem as metas. Né? Então, eu quero ser campeão mundial. Quantos anos eu posso ser? Primeiro eu tenho que ser campeão estadual, depois eu tenho que ser campeão brasileiro, depois eu ir para um sul-americano, pan-americano, depois eu vou ser campeão mundial. Eu não consigo chegar do estadual para o mundial. Né? Então, vou traçando essas metas e fazendo que os meus resultados façam as pessoas acreditarem em mim. Eu acho que o empreendedor é a mesma coisa. Ele não vai sair de uma meta de vender 100 mil para vender 5 milhões num dia. Ele vai sair de 100 mil para 150, 150 para 200, 200, e vai até chegar em 5 milhões, né? Então, o colaborador vai sempre comparando, né? Pô, você está falando que você vai vender 2 milhões, você nunca vendeu 100 mil. Peraí, como é que é esse negócio? Para encontrar... Pode falar, eu lhe fiz assim essa pergunta, essa analogia, porque eu observo muito que você traz, né, essa pegada, vamos dizer assim, que você tem esportista, né, como campeão, também para o lado empresarial. E eu me lembro bem, eu vou te fazer mais uma pergunta, Minotauro, depois eu vou passar para o Eduardo, eu sei que ele tem lá inúmeras perguntas para lhe fazer, né? Mas eu lembro uma vez que você comentou comigo que a luta se ganha antes de você subir ao ringue. Está correto falar dessa forma? Que ali, os minutos antes, mentalmente, que você já definia ali, por exemplo, a vitória. Uma vez você comentou isso comigo. Eu não sei se você conseguiu entender, né? Mas era algo nesse sentido. O lado emocional, né, que fazia você realmente... você estava com dor, por exemplo, e o lado emocional era tão forte ali que você superava, subia e vencia a luta. Não sei se você se recorda dessa passagem. Eu acredito muito nessa força do pensamento e do foco. Né? Se você focar na dor, você vai estar com aquele foco de mas a minha dor vai me atrapalhar e você vai lá para assim, vou testar para ver, né? Se você sair decidido. Então, a primeira coisa, eu digo assim, o primeiro passo de uma vitória é você acreditar nela, assim, com fé, né? Que ela vai acontecer. E aí depois tudo vai se movimentando para que essa vitória aconteça, de fato, né? Então, você vai primeiro vencer dentro da sua mente, depois você vai vencer de fato. Só que quando você decide vencer, você não decide vencer no dia, né? Você decide vencer lá atrás, meses atrás, talvez anos, você decidir vencer. Então, vou agora fazer toda a luta para vencer. E aí você vai começar a se preparar para vencer. Então, marcou a luta há 6 meses atrás. Eu começo a pensar na minha vitória 6 meses atrás e criar ela na minha cabeça, a estratégia para fazer essa vitória. Como é que eu vou concluir esse plano aqui? E eu vou trabalhando para vencer. Porque se eu for deixar para fazer isso no dia, vai bater uma dúvida, né? E se bater uma dúvida, eu não vou entrar com fé. E pode ser, Francisco, a gente não ganha, né? Naquele dia, pegou o adversário, não estava no seu melhor dia, pegou o adversário que estava estrategicamente melhor, ou esse cara te deu um golpe inesperado, mas você, pelo menos, criou a sua vitória na sua cabeça e você fez tudo para ela acontecer. Você treinou, de fato, para que ela acontecesse. E eu vejo muito assim, dentro da empresa, a mesma coisa. Você faz uma análise SWOT, quais são suas forças, suas fortalezas, né? Quais são os seus pontos fracos. E essa análise SWOT, você vai analisar o mercado, a concorrência,
né? O que você tem, que o concorrente tem, como é que você faz para se preparar para aquele adversário específico. Então, eu vejo muito isso. Na empresa também, no empreendedorismo, é muito parecido, porque você quer entrar no mercado, você tem que ser um destaque naquele mercado. Eu falo muito desse conceito de alta performance, né? Você tem que se destacar. Então, como é que eu faço para me destacar? Então, eu tenho essa fortaleza aqui, que eu sou um bom boxe. Então, vamos investir no boxe, mas eu preciso me preparar para não cair no chão, porque o cara é bom do jiu-jitsu. Ou se o cara é melhor, né, nesse tipo de peça, nesse produto, eu tenho que ser melhor realmente nesse aqui que eu estou querendo fazer. Então, é uma questão de você enfrentar o mercado, é uma concorrência, preparação, mas você tem que se conhecer e conhecer o adversário. Então, quando você cria essa vitória antes da luta ou momentos antes da luta, você não criou aquela vitória minutos antes da luta. Você criou ela meses antes e vem defendendo essa teoria até em cima do ringue, né? Mas aquele momento antes de você pisar no ringue, você subir a escada, é um momento crucial, porque ali você pode botar tudo a perder, né? Dependendo do pensamento negativo que você tiver. Pô, e esse que imagina o cara que vai lutar com o Mike Tyson, velho. Ele vai subir no ringue, lá embaixo, porra, aquele nocaute que ele dá, aquele golpe de baixo. Aí ali ele botou tudo a perder. Todos os meses que ele construiu a vitória, ele fez a rota ali na escada de subir o ringue. Então você tem que criar essa vitória e você tem que convicto, fazendo a sua estratégia no meio da luta. Você pode tomar um golpe e falar, cara, não, mas eu me preparei, eu estou preparado, eu vou. E tá lutando com a sua mente o tempo todo, né? Porque a nossa mente ela tem uma tendência a pensar o negativo, porque eu falo muito assim que nosso cérebro, nós somos inteligentes, né? Mas ao mesmo tempo a gente nós nascemos na selva e a gente tem no cérebro ele foi feito para sobreviver. Então quando ele está em perigo ele liga um alerta, né? A gente tem uma amígdala que chama do cérebro e ele liga esse alerta e você tende a fugir, a correr, né? Ou correr, ou desligar, desmaiar e tal. Então quando você liga esse alerta você sabe, ó, liguei aqui, você tem agora que mudar esse foco. Então quando você tem um perigo você tem que mudar o foco. Então, é interessante que você tem que ficar o tempo todo ligado, brigando com a sua mente. No momento do perigo, ele tende a correr. E eu falo muito, Francisco, tem funcionários, colaboradores, líderes, que a gente conhece o cara na hora da pressão, né? Eu tinha um treinador que falava assim, o bom no bom, todo mundo é bom. Eu quero ver o bom no ruim. Quando a coisa está ruim, você vê o campeão, o Michael Jordan, o Anderson Silva, esse cara é o cara que trabalha sob pressão. Aquele vendedor, o melhor que você tem, o melhor gestor que você tem, é o cara que dá resultado na pressão. Porque dá resultado quando ele pega a empresa, né, voando em velocidade cruzeiro, é fácil. Com dinheiro, com todos os 100% das condições, é até mais fácil. Mas quando você está num mercado competitivo e que você tem aquela pressão de meta, esse cara bater meta em pressão, esse cara às vezes vai vir à noite, fazer reuniões fora do país, né, tudo contra ele, ele vai ter que trabalhar sob pressão. Então a gente fala que os campeões eles têm que ser um cara, tem que ser pessoas que trabalham sob pressão, pressão emocional, pressão financeira, pressão, o que for contra, né, ele vai ter que dar resultado sem pressão. Tinha até um treinador norte-americano que ele falava o seguinte: tem 3 tipos de jogadores, né, de pessoas. Aquele cara que faz exatamente o que você mandou, né, o que você propôs ali, ele vai lá, faz exatamente, e aí ele pode até bater a meta. Tem o segundo que ele faz exatamente o que mandou, mas ele, cara, se tiver pressão, ele vai espanar. E ele vai até tentar inovar, mas se tiver um pouquinho de pressão, ele vai largar o negócio. E tem aquele terceiro cara que ele vai dar resultado, ele vai entregar o que foi pedido, faça chuva ou faça sol, em cima de pressão ele vai lá e faz exatamente o que... Esse cara que é o tipo de colaborador que a gente está querendo, esse campeão que a gente quer jogando no nosso time, né, lutando do nosso lado, é o cara que trabalha sob pressão. E no empreendedorismo, né, Francisco? É isso. É isso. A gente fala que é uma guerra, o mercado, você brigando com o mercado, né, você nunca vai ter as condições, ainda mais que é um pequeno empreendedor.
ele está brigando contra as condições, contra uma equipe mais despreparada, né? Geralmente as grandes empresas, né, concorrendo contra ele, tem muito mais time, mais marketing, mais verba. Então, esse cara ele tem que estar muito bem emocionalmente para aguentar a pressão do mercado, né? Quando o convidado é bom, o tempo voa. Nós já estamos praticamente quase meia hora de programa, não é, Eduardo? Quando o convidado é um campeão, as coisas, né? É intensa, vamos dizer assim. Minotouro, eu vou passar então agora. Eu também gostaria de estimular a nossa audiência para faça perguntas. E já estão chegando aqui algumas perguntas. E eu sei também que o Eduardo já tem algumas ali para lhe fazer. Então, eu vou passar para o Eduardo. O Eduardo Minotouro está há 35 anos nos Estados Unidos. Então, ninguém melhor do que ele para dar aí Eduardo, uma impressão de quanto você também é querido e é respeitado nos Estados Unidos, da sua trajetória, né, Eduardo? Aliás, o filho do Eduardo, né? Também é fã do Minotouro. Sim. Eu estou sabendo, Você está onde? Eduardo. Em Boston, né? O estúdio é em Northborough, mas é 30 minutos de Boston. Mas é Massachusetts, Boston mesmo. Então, eu queria começar dizendo o seguinte. É uma satisfação enorme ter alguém igual a você aqui, Rogério Minotouro. A vida sozinha já exige uma disciplina que é difícil de vencer. E para mim, pessoas igual você, que o seu sucesso sai das suas próprias mãos, entendeu? Sempre quando você fala, eu acho que as pessoas devem ouvir, entendeu? E a disciplina é extremamente, é importante demais. O meu filho, eu também, a gente é fã seu. Meu filho mandou uma lista de perguntas aqui para mim te fazer, ele e o amigo dele, o Edward Walsh, que é americano. Os dois praticam Brazilian Jiu-Jitsu. E deixa eu começar, porque são muitas perguntas para mim, que o Ed está ouvindo e os dois Eds, né? O Edward, meu filho, e o Edward Walsh. Então, a primeira pergunta, eu vou falar em inglês e eu vou fazer a tradução para a audiência, e aí você pode responder, eu faço a tradução da sua resposta. E interessante da pergunta deles é que você vai ver como realmente ele te segue na sua vida. Então, a primeira pergunta, em inglês, primeiro. How did you first get introduced to Brazilian Jiu-Jitsu? What drew you to the sport? How was it training judo, Brazilian Jiu-Jitsu with your brother? Your childhood must have been filled with some interesting memories of getting into the sport so young. Tradução. Como que você foi introduzido ao Brazilian Jiu-Jitsu? O que levou você a ir até o esporte? Como foi treinar judô, Brazilian Jiu-Jitsu com seu irmão? A sua infância deve ter sido cheia de memórias interessantes por começar no esporte tão jovem. Sua resposta eu traduzo para ele. Eu falo em português ou em inglês? Pode falar em português, pode falar que tanto faz. Vou falar em português e a gente vai entender melhor. Então, eu comecei a fazer o judô com 3 anos de idade, né? Com 3 anos de idade, minha mãe tinha uma academia, resolveu colocar, nós éramos em 5 irmãos, a minha tia morreu e ela ficou com mais 4 irmãos, 4 filhos da minha tia, né? Então nós ficamos em 9 crianças dentro de casa. Minha mãe colocou todo mundo na arte marcial, né? Na academia, fazer atividade, natação e tal. E a gente começou, né, muito cedo. E a arte marcial veio para poder trabalhar essa questão da disciplina, dos valores, né? E dar uma acalmada também que a gente tinha bastante energia, né? Ainda mais gêmeos. Nós éramos fortes já muito competitivos. Então, comecei nessa época aí com o Rodrigo. Pode traduzir um pouquinho, depois eu continuo. Tá, beleza. So, at 3 years old, that's when he started. He had 5 brothers. And he said that he starting so young with a discipline in martial arts was very important for some bad events that happened in the family. So, that's how soon he started, at 3 years old. And that's how he started. Ok, pode continuar.
E depois a gente começou a praticar outros tipos de artes marciais, né? Começamos no judô, depois fizemos boxe, kickbox, e depois, mais adolescente, conhecemos o jiu-jitsu. Okay, he started in judo, then he went to boxing, then kickboxing, and then earlier on he joined Brazilian Jiu-Jitsu. E aí eu fui, um dado momento, comecei a querer competir jiu-jitsu, né? E aí fui terminar indo para o Rio de Janeiro, para os campeonatos, e tive a ideia de vir fazer a faculdade de Direito aqui no Rio, para poder ficar mais perto do jiu-jitsu e estudar e me formar, né, como advogado. E aí, no meio da faculdade, tive a oportunidade de uma luta no Japão. Meu irmão foi lutar no Japão, estreou primeiro, me chamou para ir com ele, e aí eu larguei a faculdade no final do último ano para poder fazer a minha estreia no MMA, né, já no Japão. E aí, de lá, aí comecei a fazer sucesso, começamos a fazer sucesso juntos no Japão. Okay, while he was training, he also started his law degree. He was in a college for a law degree, and then there was a chance for a fight at MMA in Japan. His brother went first, and then an opportunity was given to him. So he stopped his studies in law and went to fight at the MMA. E eu parei a faculdade assim no último semestre. Meu pai ficou até meio chateado, mas assim, quando eu entrei no MMA, né, eu entrei de cabeça e os resultados foram muito bons e meu irmão me ajudou. Então, quando eu estava como estudante aqui, quando eu vim para o Rio, muita dificuldade de dinheiro, realmente, de dinheiro. E quando eu comecei a lutar, assim, estava se pagando muito bem para mim e para o meu irmão. Então não tinha como eu ficar no Brasil mais. Aí tive que escolher pela carreira de lutador e foi que me fazer feliz, né? So when he was at the law school, they were going through very hardship, his family, and he was at the end of his course. And his father didn't like very much when he went to fight at the MMA. But after the first fight, he discovered his talent, and then he decided to keep going. That financial-wise got his life better, so he could help his family and everything. Okay. Então aí a gente, depois do Pride no Japão, fomos para o UFC nos Estados Unidos, onde eu encerrei minha carreira aí depois de 20 anos, lá em 2020, aí eu encerrei a carreira de MMA lá no UFC, né? Lá em Abu Dhabi. Aí fiquei aliás, 2021, então foram 20 anos daí servindo no esporte, defendendo a bandeira do Brasil. So, after MMA, he went to Pride, and then for 20 years, his career, he came to the U.S. for the UFC. And that's for 20 years, he was defending the Brazilian flag. Okay? Eu acho que foi isso. Meu irmão sempre comigo, né? Nessa jornada, junto comigo, aí, treinando junto, desenvolvendo junto aí, arte marcial. E hoje a gente tem outra missão, que é trabalhar as academias Tino Nogueira e nosso projeto social do Instituto Irmão Nogueira. So his brother was always next to him, and today his objective is to give attention to the Team Nogueira, which is a social work, like a social project. So, like a non-profit organizations to help. Que tipo de pessoas que vocês ajudam no time Nogueira, o Rogério? Hoje, então, ele é uma escola particular, né? É um business, é uma franchise. A gente tem dois negócios. A franchise, que é as academias particulares, né? Que a gente tem até um projeto para abrir academias nos Estados Unidos. A gente tem uma academia West Palm Beach aí,
de abrir academias pequenas, né, nos Estados Unidos. Temos uma franquia em Dubai. E aqui no social projeto, nos projetos sociais, são crianças carentes, né, de comunidades e escolas públicas que não têm dinheiro, escolas públicas também, que não têm dinheiro para pagar uma academia. A gente faz o treinamento, capacitação de professor de artes marciais naquela cidade, não só de professores marciais, de todos os esportes, futebol, vôlei, basquete, dentro das escolas para trabalhar os esportes, as artes marciais e os esportes também. Ok. Então, só para mim fazer uma correção no que eu traduzi aqui. É uma companhia, então, mas para as crianças que não podem, que não tem como participar pagando, você oferece o treinamento todo de graça para as crianças assim, correto? Isso são duas empresas, né? Uma que é para uma particular, privada, para as academias particulares de crianças que podem pagar e pagam, e a outra empresa é voltada para crianças carentes de comunidades, escolas públicas que não têm condições de pagar uma academia, e a gente dá o mesmo serviço dentro das escolas públicas. Okay, so what he does is it's actually two companies. One, it's a for-profit company where the people who can pay for the training, they participate, and the other one is to the side of a non-profit where he lets people who can't afford, he lets them participate at no charge. And he's mentioning that he has a studio in Florida, and he has plans to expand to more locations all over the United States. Uau, essa foi só a primeira pergunta. Então, deixa eu pular para a segunda, então. Eu sei que você tem mais, eu sei que você tem mais. Então, a segunda pergunta. What made you transition from boxing in Brazil? How did you end up training with the Cuban National Boxing Team? Ou seja, o que fez você fazer a transição para o boxe no Brasil e como que você foi treinar com o time nacional cubano de boxing? Nem eu sabia disso. Eu, na verdade, quando adolescente, né, 14 anos de idade, eu tive uma experiência muito grande de treinar o boxe lá em Salvador, na Bahia, com o Luiz Dória. Esse cara já fez alguns campeões mundiais, o Popó, os 2 campeões olímpicos que o Brasil tem, né, o Robson Conceição, o Herbert Conceição, são do Dória, né, treinou com o Anderson Silva, treinou o Vitor Belfort, eu, meu irmão, vários atletas aí de renome mundial. Esse cara é um grande professor e ele fez eu gostar do boxe, né, aprendi o boxe com um dos melhores do mundo, e aí eu sempre tive o boxe como uma força. Aí fui para o jiu-jitsu, fui para o MMA, mas sempre gostava do Muay Thai, do boxe. E aí, um dado momento da minha carreira, ali em 2004, 2005, o Dória falou, vamos fazer o brasileiro de boxe. Aí eu fui lutar o campeonato brasileiro de boxe, fui campeão brasileiro, fui para a seleção brasileira de boxe, campeonato sul-americano, campeão sul-americano, aí fui medalhista pan-americano, e aí fomos para Cuba, treinamos com a seleção cubana, e aí tive a experiência de lutar o boxe mesmo, né? Como é o nome da pessoa? Dorian. Luiz Dória, professor. Luiz Dória. So he said that Luiz Dória was the one who gave him, tried to push him to the sport. So he started boxing in Brazil. Then he participated in competitions at South American level. And then through Luiz Dorian, that's how he got to, he visited Cuba, and that's how he got to get involved with the Cuban national boxing team. Outra pergunta. Thinking back, can you describe your biggest achievements in both sports? Pensando há um tempo atrás, você pode descrever as suas maiores conquistas nos 2 esportes, no Brazilian Jiu-Jitsu e no MMA. No Brazilian Jiu-Jitsu eu fui vice-campeão mundial, fui campeão brasileiro, campeão estadual, né, da Bahia e do Rio também.
Então competi bastante, mas depois eu fui para o MMA, aí fui campeão num evento no Japão chamado DIP. 2001 fui top 3 do Pride, que é um dos maiores eventos mundiais aí do MMA. Na época eu estava, acho que 2001 até 2009, 2008, fui campeão no evento chamado Affliction, num evento americano, e no UFC fui top 3 também, no UFC. No boxe eu tive uma carreira boa, porque a gente pegou uma época da seleção brasileira, onde a gente viajou para Cuba, fomos para o Pan-Americano, Sul-Americano. Eu acho que assim, é um dos esportes que eu mais desenvolvi aí, né, contando com o jiu-jitsu e o boxe. Falar que hoje eu até prefiro treinar o boxe aqui, porque talvez seja um esporte que não depende só da condição física, mas você tem que ter, né, um raciocínio lógico maior, mais estratégia. Então me identifiquei muito com essa parte do boxe. Por isso que no final da carreira, ainda no meio pro final da carreira, eu ainda faço luta de boxe até hoje. Okay, so his achievements that he likes and remember, he was vice world champion for UFC, top 3 in Pride, and he's mentioning that he still loves boxing until today. That he said that boxing takes much more than just physical condition. It takes a set mind into other things, not just physical condition. Ok. Eduardo, Oi. posso aproveitar a oportunidade? Pode. A pergunta feita ao Minotauro: quais seriam as suas 2 maiores vitórias? Eu gostaria de acrescentar mais uma, Minotauro. Se estiver errado, você me corrige, mas eu acredito que não. Eu acho que acho que é mais uma vitória. Terceira, e é esse projeto social, esporte para além das fronteiras. Eu acho que seria interessante, nós temos aí mais 15, 20 minutos, então se você puder comentar um pouquinho sobre esse projeto, que é um projeto belíssimo, viu, Eduardo? Eu conheço de perto, e é um projeto fantástico. Eu acho que até que vale a pena uma tradução, né, já que também que o Minotauro tem unidades nos Estados Unidos, né, Minotauro? Também tem ligações, né, nos Estados Unidos. Então, eu acho que seria uma terceira grande vitória esse projeto com o seu irmão, Minotauro? Esporte para além das fronteiras? Com certeza, o Esporte para além das fronteiras é um projeto que a gente vem desenvolvendo há mais de 5 anos. É um projeto que a gente escreve material didático, para educação física escolar infantil. Então, a gente tem os livros desde do primeiro ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, né, do high school, né, do high school, até antes dele entrar para o college, né, da faculdade, ali para a faculdade. Então, é bem completo, fala não só da arte marcial, mas fala de todos os esportes, do futebol, do basquete, do vôlei, atletismo, jogos, né, dama, xadrez, baralho, tudo, então, envolvendo bicicross, skate, envolvendo esporte. É o material mais completo que tem hoje do Brasil, talvez do mundo aí, de pesquisa de esporte. Tem várias histórias de atletas e toda a questão das regras do esporte, regulamentação do esporte, bem completo, para que esse menino entenda de cada esporte e ele tenha toda o material didático mais completo aí do mundo para poder estudar sobre esporte, se interessar em esporte e escolher qual esporte que ele se dedica, que ele tem mais identificação, para tornar aí, talvez a vida dele mais com essa disciplina de um atleta, né? Então a gente fala muito assim, formar campeões não só no ringue ou na competição, mas campeões da vida, né? Que através do esporte você tem a questão dos valores, né? Que ele vai aprender os valores: disciplina, respeito, honestidade e empatia, se colocar no lugar do outro. Agora, Eduardo, você vai se emperrar agora para traduzir tudo isso, né? Não, essa parte aí eu acho que eu não vou nem mexer, não, que já tá. Eu estou pensando numa outra coisa aqui. Eu e a minha esposa, inclusive, ela me pediu
para falar que está vendo o programa também. Eu e a minha esposa, a gente criou uma organização sem fins lucrativos aqui nos Estados Unidos. E o nome da organização se chama Família Up Down. Só para você ter uma ideia que eu também faço muito trabalho na parte de projetos sociais. A gente ajuda famílias e crianças e adultos com Down Syndrome, com síndrome de Down. O motivo que a gente fez isso porque a nossa filha nasceu 11 anos atrás com síndrome de Down, a Taizinha, e depois disso a gente foi passear no Brasil, a gente conheceu um pessoal no Brasil e descobrimos que tinha como a gente ajudar daqui. E foi bom o sentimento de poder ter ajudado essa família e a gente decidiu, não, vamos continuar e mais em frente. Consegui um apoio da comunidade da Igreja São Tarcísio, em Framingham. Aí a gente chegou a fazer a organização. E hoje tem mais de 150 famílias parte do grupo, tanto daqui como no Brasil. E ela pediu para mim mencionar isso. Parabéns. Obrigado. É uma satisfação enorme a gente ajudar assim. Eu acho que é mais te dar um motivo na vida, entendeu? Que é maior do que... É difícil de explicar, mas a satisfação de poder ajudar é enorme. E, ok. Quer continuar, Francisco, ou quer que eu faça outra pergunta? Deixa eu fazer essa pergunta aqui, porque eu sei que ele está esperando essa. Mas eu gostaria assim de... Ok. Mas depois eu gostaria que o Minotauro, por exemplo, esse projeto... Azul queira levar para os Estados Unidos. Possível, Minotauro? Projeto para além das fronteiras? Tem algumas traduções já que a gente já tem adiantado já. Inclusive tem um dos livros, dos materiais, é o livro de inglês. Né? A gente faz algumas introduções do esporte em inglês. Esse menino aprende falar sobre esporte, algumas terminologias e técnicas do esporte. Né, fundamentos em inglês também. Então, acho que tem uma veia muito do mercado americano. Inclusive, um dos sócios, nossos parceiros desse projeto, um dos autores é o Felipe Provenzano. Esse cara teve jogando no Atlético, né, jogando futebol, e foi fazer faculdade americana, bolsa escolar, e hoje uma parte do trabalho dele é levar jovens para faculdades americanas, né, principalmente do futebol. Ele já levou mais de 1.000 jovens para poder fazer faculdade americana. Então, o cara tem um trabalho muito forte aí nos Estados Unidos também já. Né? Então, a gente pode traduzir facilmente esse material e levar também para a comunidade americana, né? Para poder desenvolver dentro de escolas americanas. Maravilha, excelente. Eduardo? Ok. Uma coisa, se... a organização que a gente faz parte aqui puder ajudar com alguma coisa, Minotauro, pode contar com a gente também, entendeu? Depois o Francisco passa para você o meu número. E deixa eu fazer essa pergunta, sim. Deixa eu só dizer pro Ed Walsh que está ouvindo, que maybe this is the last one due to timing. Talvez essa é a última por causa do tempo. E essa pergunta é por causa do treino deles. É uma pergunta técnica sobre a arte marcial. Can you talk about your grappling style and how it has developed over the year? Você pode conversar sobre o seu estilo de grappling e como ele tem desenvolvido através dos anos. Isso aí ele está todo ouvido para essa resposta. O meu estilo de grappling é jiu-jitsu, né? É o jiu-jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu. Eu, apesar de ser um peso pesado, eu gosto de fazer uma luta bem técnica, né? Usar finalizações, né? Trabalhar essa parte das chaves, das finalizações, né? E eu gosto muito de jogar no contra-ataque, tanto no boxe como no chão. Eu armo, né, algumas situações onde o adversário vai achar que está tendo alguma vantagem para poder fazer uma finalização, uma inversão, né, de ganhar os meus pontos, trabalhando muito no contra-ataque. Eu faço muito bem isso. Né? Espero ele me entrar numa queda para tentar fazer um contra-ataque com queda, de tentar entrar numa queda e eu tentar finalizar no pescoço,
em alguma situação pega uma chave de braço, mas é um estilo assim que eu e meu irmão a gente desenvolveu, apesar de peso pesado, poucos atletas trabalham essa questão da finalização no MMA. E foi uma coisa que a gente sempre buscou isso. So, he said that he works a lot, he concentrates a lot at the counter attack. He waits until the adversary think that he has the upper hand of the situation. So he actually opens up some opportunities for the adversary to do his stuff, and then he counter attacks. That's how he described his grappling style. He also said that specifically his grappling style is Brazilian Jiu-Jitsu. So if, like I said, if we have any more time, we'll continue with the questions because they're very good. Eu expliquei para ele, disse que se tiver mais tempo a gente continua com mais perguntas. Mas vamos voltar ao assunto dos projetos sociais, porque é a importância, né, de divulgar isso aqui pela presença do Minotouro. Né, Rogério? Números de telefone ou endereço de website para contato. Tá. Minotouro? A gente tem o Instituto Irmão Nogueira, institutoirmãonogueira.com.br. É o contato do site, né, do nosso instituto e da Academia Tino Nogueira, que é o nosso escritório, né, do instituto. 21021, né, 55 para o Brasil, 21-3281 6020. Esse é o telefone comercial nosso aí que o pessoal atende lá da Tino Nogueira e do Instituto. Repete, do nosso... repete, por favor, para mim. Eu vou colocar no live. 55 para o Brasil, né? 21 é o do Rio de Janeiro, prefixo. E o telefone é 3281 6020. Esse é o telefone do nosso escritório, telefone de contato. E o site é www.institutoirmãonogueira.com.br. Esse é o telefone, esse é o site do Instituto e das academias Tino Nogueira, caso tenha alguém interessado em fazer academia também particular, www.tinogueira.com.br, que esse é o contato da academia também. Aí, para desafiar você, Minotouro, tem um telefone também para desafio? Tem um telefone ou não? Telefone, não, vou dar um comentário aqui. Vou mandar um recado lá na minha secretária. E agora, para desafiar o nosso convidado, Eduardo, vamos ver o telefone. Será que alguém irá se aventurar? Não é muito aconselhável. Não é, Minotouro? Não, isso acho que assim, o pessoal que estiver interessado assim, em saber mais do Instituto, ali tem algumas, e da Tino Nogueira também, das academias, entra pelo site, tem algumas informações importantes de como fazer doação, do trabalho que a gente faz nas escolas, nos núcleos também, nas cidades, né? Tem bastante informação ali, foto, cronograma de entrega que a gente faz também das visitas, de como é que é a metodologia de ensino também que a gente faz. É bastante interessante o trabalho que a gente faz com eles. Nós estamos indo assim, Eduardo, você vê que o tempo está voando, né? Nós temos mais 5 minutos, né? Mas eu acho que a presença do Minotouro, até é interessante nós prolongarmos um pouquinho mais, mas eu gostaria de dizer, até como testemunho, eu conheço esse projeto aqui no Brasil e sei o quanto transforma a vida dessas crianças. Então, é um projeto realmente fantástico, né, que realmente traz a oportunidade para que elas possam realmente se desenvolver primeiro como cidadão na Minotouro. Você falou, preparar campeões para a vida. É isso, é como você falou, a palavra certa é isso, é a oportunidade. Eu acho que tem muita gente boa, né, boa intenção de fazer as coisas, mas muita gente não tem oportunidade. E quando você coloca uma marca confiável, que tem treinamento, tem capacitação, então acho que tanto as empresas, né, como parte pública, alguns prefeitos, né, governos, eles confiam porque tem uma marca e a gente consegue fazer através do nosso instituto, do nosso nome, da nossa
expertise, da experiência lá no esporte, e dar oportunidade para esses professores fazerem um bom trabalho, né? Lógico que a gente capacita, né, os professores, e aí a nossa chance de expandir aí com a marca do Instituto Irmão Nogueira, da Tia Nogueira, para outras cidades, outros estados e até países, né, como Dubai, como a gente tem o West Palm Beach, Dubai, através da nossa da capacitação, know-how de ensino de arte marcial. Não é só você dizer que você sabe ensinar, você tem que ensinar, e aí você tem que saber qual o público certo que você vai ensinar. Uma aula de criança é diferente de uma aula de um adolescente. Uma aula de adolescente é diferente de uma aula de adulto, né? A linguagem como o professor vai falar, qual é a técnica que ele vai fazer, tudo isso o professor tem que saber, tem que passar por treinamento. Então, quando a gente fala de dar oportunidade para as pessoas que não podem pagar, ou alunos que podem pagar, mas querem o esporte, não é qualquer um que pode dar aula, ele tem que estar bem capacitado para poder dar aquela aula daquele tipo de cliente certo, né? Eduardo? Sim, muito interessante, muito legal o trabalho, entendeu? Sem dúvida. Pode contar com a Notícia USA, Rogério Minotoros, para a divulgação desse trabalho, pode contar com a gente. No post que a gente vai fazer, eu vou colocar esses links toda a informação que você está passando aqui, para as pessoas poderem acessar também. Pode contar com a gente absolutamente para projeto social. Para fazer isso aí, né? Expandir, né? Eu acho que tem um mercado muito grande, né, com o esporte, né? Muitas pessoas, você vê, né, que você falou, seu filho faz, ou, né, os amigos, né, praticam. É um mercado grande, é um mercado atrativo. Não é fácil, porque para você pegar uma faixa preta, às vezes demora 10 anos, né, de arte marcial, mas é um mercado que pode ser lucrativo, mas ao mesmo tempo ele é transformador, porque aquele jovem que às vezes estava desviado ali, estava, né, sem o seu emprego, ou entrou numa criminalidade, ou não tinha oportunidade, ele dá oportunidade para o jovem se envolver como atleta, como professor e até como cidadão, né, pela questão dos valores, dele estar num caminho do bem, numa academia, um ambiente de saúde, um ambiente dele comer bem, de treinar, de treinamento. Então faz com que esse jovem tenha realmente a oportunidade de ter uma vida melhor, né? Eu tenho uma pergunta sobre isso, e você é uma oportunidade para me perguntar isso para a pessoa correta. Um jovem, quando ele tem problemas e, como você disse, está prestes a entrar para a criminalidade, e ele é interessante como a arte marcial ajuda as pessoas nesse sentido. Como que você descreve o momento que um jovem entende que através de... Talvez ele até entra nisso pela intenção de se proteger contra a violência. Mas como que, nas suas palavras, como que você vê com seus próprios olhos o momento que o jovem entendeu que a arte marcial não é sobre a violência, e sim para se tornar uma pessoa disciplinada, melhor na vida, sobretudo? Olha você, por exemplo, a sua carreira. Você é campeão de artes marciais e é campeão de um business champion hoje, de empreendedorismo, entendeu? E a sua dedicação a trabalhos sociais. Esse momento, como que você tem como descrever para a gente esse momento que você vê isso, a mudança do jovem? Eu acredito assim que a arte marcial, ela vem muito assim da atitude, né? E eu falo sempre assim, o meio ele vai moldando. Você entra no meio de criminalidade, você vira um criminoso. Por mais que você não queira, você vai andar com pessoas criminosas, vai pensar, vai dialogar sobre aquilo. Quando você entra no meio de esporte, de saúde, de arte marcial, você tende a ter comportamento muito parecido com aquelas pessoas ali, né? Você cria uma cultura ali. E a arte marcial, ele tem uma cultura muito forte de disciplina, de respeito ao próximo, respeito ao adversário, respeito ao seu companheiro de treino. Então, quando você entra nesse ambiente, é quase que uma família. Então, você entra aquilo ali, você tem que respeitar o seu mestre, é uma hierarquia, né, de graduação, você tem que respeitar o cara mais graduado que você,
você é um faixa branca, você respeita o azul, o roxo respeita o azul respeita o roxo o marrom o preta, e assim vai. Então, você tem aquela hierarquia como se fosse uma coisa um pouco militar, mas ao mesmo tempo muito flexível, porque lá dentro do tatame é um ambiente muito democrático, onde não tem um pobre, não tem um rico, todo mundo é igual, né? E você tem a oportunidade de treinar bem e dar o seu melhor. Então, quando você entra no tatame, você fala, cara, aqui hoje eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo. O professor meio que te conhece, sabe que você está dando mole, está treinando mole, e você está dando o seu máximo. De verdade, ele olha o seu treino e fala, cara, Eduardo, você poderia dar o seu melhor hoje, você não deu, hein? Você sabe disso. E aí você é um lugar onde você se melhora a cada dia, você tem um respeito, você tem os valores, né? Respeito, honestidade, fair play, espírito esportivo, empatia, se colocar no lugar do outro, você sabe que aquele cara não está bem aquele dia, você vai dar uma treinada mais tranquila. Então, são lugares que você desenvolve valores. Então, lá dentro, não tem como você fingir e uma pessoa que você não é, ou viver os valores que aquela família, aquele mestre não vai ter. Geralmente, o mestre, ele foi faixa preta porque ele é um cara determinado, é um cara que passa por desafios, e ele vai querer criar essa cultura no aluno dele também. Então, a arte marcial é esse ambiente. Quando esse menino entra, com o tempo ele vai dizendo, ele vai ver, pô, aquela luta não foi para eu ser só me defender, aquela luta foi para eu ser melhor espiritualmente, fisicamente, né, mentalmente preparado para outros desafios do mundo, né? Então ele vai começando a pegar esse espírito, essa filosofia. Toda arte marcial ela vem de uma filosofia, né? Então o judô tem a filosofia do judô, tem a filosofia do karatê, do boxe, do muay thai, e aí esse aluno começa a pensar na filosofia e ele começa a esquecer até porque ele entrou. Às vezes ele entrou para bater em alguém, para se defender de alguém, e aí com o tempo ele vai se desafiar, ele ser melhor que ele mesmo todo dia, né? Nós estamos... o papo está tão bom, nós estamos aprendendo tanto. O campeão Rogério Minotouro. Minotouro, mas tudo tem o seu tempo de início, desenvolvimento, e estamos, né? Falo isso até porque eu gostaria de ficar conversando com você aqui mais uma hora, viu, Eduardo? Tranquilamente. Mas nós estamos chegando praticamente ao final do nosso programa, né? Mas eu já, Eduardo, já deixo o convite para o Minotouro retornar uma próxima oportunidade, né? Mas nós temos ainda mais uns 5 minutos, né, Eduardo? Então eu gostaria que o Minotouro desse a sua palavra final. Eduardo, você também tivesse alguma colocação. E deixo aqui meu agradecimento, Minotouro. Sempre um prazer imenso bater um papo com você. Grande campeão. Sim, como eu disse, se você precisa, se a gente puder ajudar com os projetos sociais, fazendo a divulgação aqui, pode contar com nós. Minotouro, é um privilégio, como eu disse, poder conversar com você. Meu filho está muito feliz, eu tenho certeza, e muito obrigado pela sua participação. Um momento especial na minha vida, ter conversado com você hoje. Muito obrigado. Obrigado. Esse falar assim até me inspira aí a continuar o trabalho. É um momento especial para mim também. Eu queria agradecer, né, Francisco, agradecer o Eduardo aí pela oportunidade de a gente estar aqui, podendo falar do trabalho, falar do esporte, né, desses projetos sociais, do trabalho que eu tenho com a Tia Nogueira, né, da expansão da Tia Nogueira. Os Estados Unidos assim, falar que é um país, né, super desenvolvido, é um país que tem muito incentivo para empresas, né, que quem quer empreender, que quer abrir seu negócio, é um país que tem uma economia muito boa. Então, poder falar com um país aí, amigo americano, é muito importante, né, poder divulgar esse trabalho também. Agradecer vocês aí. Excelente, parabenizar, né, o Eduardo e o Francisco, né, fizeram excelentes perguntas, né, muitas perguntas inteligentes, porque eu consegui desenvolver aqui boas respostas. Eu acho que para falar sobre o esporte é uma coisa que a gente tem paixão, né, eu comecei a participar com 3 anos de idade, então tenho realmente uma paixão, porque eu sei que o esporte ele pode transformar vidas, né, tanto na criança, no adolescente, na mulher que
trabalha a questão da autoestima, né, da mulher, a mulher tendo bem fisicamente, fica melhor de cabeça. O cara também, às vezes o cara, né, pode ser um cara que quer cuidar, focar na saúde, ele pode ter uma saúde melhor através da atividade física, de uma arte marcial, entrar numa academia. Então tem muita oportunidade no esporte, fazer a transformação de vida. A gente fala assim que nossa missão é transformar vidas através da nossa metodologia das artes marciais, né? Então, de verdade, a gente já pegou assim, tem até um programa que chama Treine e Transforma. A gente tem vários depoimentos de alunos que estavam com câncer, que estavam mal de alguma situação, uma depressão, né, diabetes e tal, e através da arte marcial melhoraram. Hoje tem uma qualidade de vida muito melhor através dessa prática de arte marcial, tanto fisicamente como mentalmente também. Então a gente acredita muito na transformação do esporte. E a criança nem se fala, né? Questão de disciplina, de educação, de valores. Eu acredito muito nos esportes e nas artes marciais para poder trabalhar a vida de uma família, de uma criança, fazer essa família, essa criança ter uma qualidade muito melhor, né? Uma qualidade de vida muito melhor. Então, hoje estar aqui com vocês, podendo divulgar o esporte, falar de uma coisa que eu tenho paixão, é importante para a gente, né, para o público aí americano que vai estar escutando a gente. Então, se tiver alguém aí que hoje vem com a gente, estiver interessado em abrir uma Tina Nogueira, quem sabe, né, Francisco? A gente entra em contato com a gente, né, e saber mais do nosso projeto social também, de contato com a gente. Doutor, acho que é interessante, Eduardo, se ele puder repetir os contatos, né? Sim. Sempre é importante. Na publicação eu vou colocar todos lá, os contatos todos. Eu coloquei no live, tá tudo lá, as pessoas podem ler, mas na publicação eu vou colocar tudo lá. E olha só, hein, pessoal, oportunidade de negócios, hein, de abrir parceria com o Rogério Minotouro. E muito interessante. Você aí nos Estados Unidos, né, representante da nossa marca. Sim. Você tem um parceiro, um sócio, o Minotouro, né, Eduardo? Na França. Isso. Muito bom. Muito bom. Eu quero agradecer. Bom, pessoal, então tivemos hoje, né? Oi, Eduardo, fique à vontade. Não, pode terminar. Nossa, deixar o nosso agradecimento também à audiência. Né? Então, para mim também foi sempre uma alegria poder estar recebendo aqui o amigo, o campeão Rogério Minotouro. Obrigado, Minotouro. Espero vê-lo numa próxima, hein? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado pelo convite aí, Francisco. Sempre bom estar com um parceiro aí, grande parceiro, Francisco Freitas. Sou seu fã, meu amigo. Valeu, Eduardo. Obrigado. Agora quem fica... Imagina ouvir isso do Minotouro. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Eduardo. Pessoal, quero agradecer pela audiência. O programa vai ser publicado no www.anoticiausa.com. Lembra, vocês podem baixar os aplicativos também. E essa entrevista vai também ser arquivada no aplicativo do anoticiausa.com. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem.